A correria do dia a dia, aliada aos lanches rápidos e fora de hora, é a realidade de muitos jovens. E essa rotina pode prejudicar a saúde, principalmente o coração. Segundo estudo de uma universidade nos Estados Unidos, apresentado em 2019, o número de pessoas entre 20 e 40 anos que sofrem infarto cresceu no ritmo de 2% ao ano durante uma década de pesquisa. Antigamente, nós ouvíamos esse tema em pacientes acima de 60 anos, 70 anos, pacientes com doenças cardíacas prévias. E hoje não. Hoje o jovem, infelizmente, adoece. E um dos principais fatores que levam a esse adoecimento precoce é o aumento significativo nos casos de diabetes. Nos últimos 10 anos, a diabetes hoje faz parte da vida do jovem, associada principalmente à obesidade, à hipertensão. Isso leva a uma doença que é a doença arteriosclerótica, em que placas de gorduras obstruem as artérias que irrigam o coração. E aí, em um momento de estresse, de ansiedade, do consumo exacerbado, exagerado, por exemplo, de algumas drogas lícitas como álcool, ilícitas como crack, como a cocaína, pode incrementar um risco cardiovascular maior. O infarto, mais conhecido como ataque cardíaco, ocorre quando a circulação do sangue é interrompida em uma parte do coração e os sinais podem aparecer de repente. 50% dos pacientes que infartam nunca sentiram nada. Eram pacientes que faziam, às vezes, caminhada, exerciam as atividades do trabalho de uma forma normal, sem nenhum sintoma. Alguns, obviamente, esses sintomas eles têm alguns avisos, o corpo dá alguns avisos, que é o início da dor no peito, de uma forma mais crônica, mais progressiva, principalmente relacionada a picos hipertensivos ou relacionada a esforço físico, a atividade física. Mas é claro, os outros 50% que nunca tiveram sintoma nenhum, muitas vezes tem uma dor no peito opressiva, não precisa ser só no lado esquerdo do peito. Às vezes dores no lado direito do peito pode estar correlacionada ao infarto agudo do miocárdio. E às vezes essa dor irradia, ela se espalha, para o braço esquerdo ou para o braço direito, para o ombro direito, para o ombro esquerdo. Muitas vezes o infarto ele vem de uma forma atípica de sintomas, como a dor que caminha para o pescoço, para a mandíbula, a dor que dá na boca do estômago, na região epigástrica chamada. Isso pode estar simulando outras patologias, mas na verdade o paciente está infartando. Para diminuir os riscos de doenças cardiovasculares, é importante ter uma boa alimentação. Esta nutricionista dá dicas de como manter uma vida saudável. Os alimentos que devem ser focados aí, no caso, as hortaliças, frutas, alimentos naturais, E evitar ao máximo aqueles que são à base de açúcar, carboidratos refinados que você pensa que não se transformam em açúcar, mas na verdade tudo isso vai contribuir para triglicérides altos e aí as doenças cardiovasculares, obesidade e etc. O cardiologista ainda explica que os jovens devem se preocupar mais com o coração, principalmente quem já tem predisposição genética para desenvolver uma doença cardiovascular. Pacientes que, por exemplo, têm história familiar, positiva para a doença cardíaca, seu pai infartou, sua mãe teve um AVC, o seu irmão mais velho se tornou hipertenso jovem, isso faz com que, obviamente, o seu risco cardiovascular aumente, porque os fatores genéticos estão extremamente associados a esse problema tão sério do coração, que é o infarto agudo do miocárdio. E para quem não consegue ficar longe das frituras e dos industrializados, a dica é procurar um profissional para organizar um cardápio mais saudável. É investir na reeducação alimentar, deixar a prática do sedentarismo, É investir nas atividades físicas também. E quando for fazer lanches mais rápidos, quando não tiver tempo para fazer uma alimentação adequada, preferir alimentos saudáveis, lanches naturais, com frutas, beber bastante água, porque tem que ser pelo menos 1,5 litro para evitar a desidratação,